Olá, gente! Essa é a nossa terceira aula aí do tutorial básico de Figma do UX Design. Na última aula eu vou deixar o vídeo aqui, a gente falou sobre os componentes básicos do Figma. Eu já vou até abrir o nosso projeto para vocês verem melhor. Então a gente falou basicamente sobre esses elementos que estão aqui em cima. O frame, as formas geométricas, como que desenha, a questão do lápis, da caneta, de colocar texto. Eu resolvi falar aqui um pouco mais a fundo sobre cada elemento desse, porque a gente vai explorar bastante essa área aqui da esquerda e da direita. Então aqui nessa parte esquerda a gente tem basicamente as nossas camadas, nosso componente de busca, se a gente quiser encontrar qualquer coisa no nosso arquivo. E aqui a gente tem as nossas páginas. Vamos supor, é muito comum que a gente que está começando a usar o Figma entre nele e não encontre as páginas aqui e fica assim, pô, cadê minhas páginas? E fica desesperado. É só você clicar aqui, ó, nessa setinha, que aí você expande. Se você clicar de novo, você recolhe, ok? Então, aqui eu tenho as minhas páginas. No modelo gratuito, são 3, o máximo de páginas, mas dá para fazer bastante coisa. Eu vou deletar uma aqui, por exemplo, eu vou clicar com o botão direito e vou deletar essa página. Também vou deletar essa, só para vocês verem como que crio páginas. Eu vou adicionar uma nova página aqui no maisinho. Então aqui eu vou colocar protótipo. Beleza. Agora, nessa parte aqui direita, a gente tem a área do design. Essa parte que ela sempre vai mudar, dependendo do que você for criar aqui. Então, quando você clica no frame, essa página traz algumas informações. Se você clica na ferramenta de quadrado, ela já traz outras. Mas se você começa a desenhar, já muda, entendeu? E aqui, protótipo, é quando você vai colocar ali interação entre as telas que você for criar. É realmente quando você vai começar a relacionar uma tela a outra. Quando eu clicar aqui, é para essa tela que eu vou. Quando eu fizer isso, é para essa tela que eu vou. Essa aula de hoje a gente vai falar sobre frames, tá bom? O frame, ele é como eu falei na última aula, ele é um quadro, né? É onde você vai ter a limitação ali do que você vai criar. Aqui do lado, eu consigo pegar frames que já tem umas medidas aqui padrões. Então, por exemplo, tem o frame do MacBook Air. Ok. Então, aqui você tem a tela, que equivale à tela do MacBook Air One. Aqui, MacBook Pro, 14 polegadas, 16 polegadas, porque você vai pelo tamanho da tela. Então, você vê que o frame ele vai mudar de acordo com o tamanho, né, da sua interface. Então, desktop, que normalmente eu uso quando eu estou fazendo a apresentação, né? Eu pego um desktop aqui geral. Aí tem também outros tipos de frame. Esse daqui é mais para computadores, notebooks, essas coisas. Agora eu venho para cá, ó, tablet, que é um tamanhozinho menor. O iPad, você já vê que ele é menorzinho. Agora eu venho aqui e, tô querendo criar algo para o celular. Beleza, você vem aqui e você tem iPhone 13, iPhone 14, você tem vários tamanhozinhos aqui. Então aqui são os frames. Você pode pegar esses que já tem aqui uns padrõezinhos. Tem tamanho de papel também, então, por exemplo, você quer fazer uma documentação e você quer que a pessoa imprima. Então você pode fazer já no tamanho A4, sabe? Você não precisa ficar abrindo Word, essas coisas. Você pode fazer bastante coisa aqui no Figma. Se você quiser fazer um frame um tamanho personalizado aí para você, é só você clicar na ferramenta. A gente até viu na última aula, né? E você vai clicar e arrastar. Se você deixar o Shift apertado, você vai criar ele proporcionalmente. Então aqui vai acabar virando um quadrado. E quando você soltar, você tem esse frame. Poxa, criei meu frame, mas eu quero aumentar ou diminuir ele. Você pode fazer tanto utilizando o mouse aqui e colocando nas bordas, clicando e arrastando. E você também pode mudar aqui do lado. Aqui o X e o Y é basicamente uma coisa que eu não trabalho muito com X e Y aqui no Figma. Aqui na tela do Figma, né, nesse grande retângulo que a gente está vendo aqui, esse retângulozão aqui atrás, eu vou dar o zoom in e o zoom out. Para dar zoom in, eu vou deixar o Ctrl apertado do meu teclado e vou mexer a bolinha do meu mouse, o nosso scroll aqui do mouse, essa bolinhazinha aqui. Então, se eu mexo ela, eu dou zoom in aqui para cima
e se eu mexo ela para o sentido oposto, eu dou zoom out. E basicamente esse X e Y que a gente vê aqui do lado, quando eu clico aqui no elemento, é a posição dele nessa tela. Então eu quero, sei lá, eu quero colocar no eixo 0. O que é o eixo 0? É exatamente o ponto aqui que encontra o X com Y. Isso pode parecer meio complexo, mas é algo que, assim, eu nem utilizo tanto, olha lá. Só mudou um pouquinho a localização dele. Mas assim que eu criar algum outro objeto, então vamos supor que eu crie aqui um retângulo. Esse objeto já vai estar em outro lugar, sabe? Então, não é algo que eu utilize tanto assim. Na verdade, eu acho que eu nunca utilizei. Agora, essa questão do W e do H, o que significa? O W, eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Então, se eu colocar altura de inglês para português, é high. Então, por isso que aqui tem o H, é a altura daquele objeto. Então, eu posso vir aqui e mudar a minha altura mexendo aqui, ou eu posso mudar a minha altura diretamente aqui. Ah, eu quero uma altura bem exata aqui de 1500. Pronto, aumentei. Vocês viram que até aumentou aqui. Eu também consigo aumentar lá, ó. Você viu que na hora que eu coloquei o mouse aqui em cima do H, ele virou uma setinha com dois lados. Significa que eu posso clicar e arrastar. Se eu arrastar para a esquerda, ele vai diminuir. Se eu arrastar para a direita, ele vai aumentar. Vocês estão vendo que ele está diminuindo e aumentando de uma maneira proporcional. Por quê? Porque esse carinha aqui, ó, ele está ativado. Se eu desativar, ele vai começar a puxar só o H. Então, vai estar desvinculado a altura da largura. Agora, vamos para a nossa largura, que é essa daqui. Essa largura, aí eu vou voltar lá no tradutor para vocês verem. Se eu escrever aqui, ó, largura. Em inglês, a gente tem width. Então, por isso que é um W ali. O Figma está em inglês, né? Vou clicar aqui no meu elemento. Eu preciso de clicar no meu elemento, tá? Para eu mexer aqui nas dimensões dele. Aqui eu tenho 1539. Eu posso mexer tanto aqui, você vê que muda o númerozinho ali, ou aqui, clicando e arrastando de um lado para o outro. Ou eu posso deixar uma largura específica, 1500. Prontinho. Ah, agora eu quero mexer e quero manter essas proporções. Eu quero que ele, já que ele está um quadrado exato, eu quero deixar ele sempre um quadrado, só que eu quero aumentar. Eu posso clicar aqui nesse íconezinho, que ele vai trabalhar proporcionalmente. À medida que eu aumento um, eu aumento o outro. Beleza, agora eu vou tirar esses negocinhos aqui que a gente não precisa. Vamos lá, vamos continuar com o nosso frame. O frame, eu também consigo alterar se ele vai estar na posição retrato ou na posição de porta-retrato. Aqui, como está um quadrado, não vai fazer muita diferença. Se eu fizer ele um retângulo, aí, ó, ele muda. Eu posso fazer assim, ou eu posso fazer aqui, ó. Você tá vendo que quando eu aproximo o meu mouse na borda, eu clico e arrasto, ó, ele gira para um lado e gira para o outro. Se eu quero girar e travar o movimento dele nas retas, eu clico no Shift. Então aqui eu travo ele, ó. Aqui ele tá retinho na horizontal, aqui ele tá reto na vertical. E aqui eu consigo até outros ângulos ali, ó, de 15, de 30, de 45. Onde que eu tô vendo esses ângulos? Aqui, a gente tem o nosso ângulo. Então aqui a gente sabe que X e Y a gente quase não usa, largura, altura. Aqui se a gente quiser travar a largura com a altura, né? Aqui a gente tem o ângulo, que é basicamente o ângulo que está o elemento aqui. E esse daqui são as bordas. Então, o nosso retângulo ele tem 4 bordas. Eu posso aumentar aqui tanto... Aí, tudo isso daqui tem a mesma dinâmica, sabe? Tipo, eu posso vir aqui com um número e colocar as bordas aqui como 200. Então, você viu que todas as bordas mudaram. Eu posso vir com a setinha, ó, clicar e arrastar. E aí eu tô aumentando ou diminuindo a minha borda, clicando e arrastando o mouse aqui, para um lado e para o outro. Então tá, essa parte de dimensão aqui vocês já deu para entender. Agora, a gente tem aqui algumas outras coisas que eu vou deixar pra gente ver depois, sabe? A única coisa importante que eu acho da gente ver agora é essa questão do preenchimento. A gente pode ter um frame com preenchimento, né? Então, fundo branco, ou sem fundo branco.
E o que que isso interfere? Para que serve esse frame, já que eu não tenho nenhuma cor nele, ele só é um retângulo vazio? O frame, ele serve justamente para você delimitar uma área que você quer trabalhar. Então, vamos supor que você vá apresentar isso daqui em uma tela e você precisa que as coisas estejam dentro de um formato específico, dentro de uma altura e de uma largura. Então, é para isso que a gente cria o frame. Ele também vai ajudar muito a gente na hora de prototipar. Então, aqui, se eu crio, por exemplo, pode ter seu site também. Eu vou criar aqui um cabeçalho. Ó, uma vez que eu peguei meu objeto e coloquei ele dentro do frame, ele fica até meio azulzinho, porque sinaliza que ele está dentro do frame. Aqui, ó, na esquerda, nas camadas, ele está até dentro da camada do frame. Você vê que uma coisa, o retângulo está sendo englobado pelo frame. E aí, eu tenho essas linhas do meu frame até como apoio. Para quê? Vamos supor, vou até tirar um print aqui dessa tela. Eu quero fazer exatamente essa tela aqui do Figma. Então, para eu fazer isso daqui, eu posso pegar o meu frame, ó. Você vê que ele... Ó. Eu vou deixar ele do tamanhozinho do meu frame, olha lá, exatamente do tamanho. Por que que eu sei que tá do mesmo tamanho? Porque você tá vendo que ele travou ali e teve até uma linha vermelha? Porque ele tá pegando exatamente na borda do meu frame. Se eu deixar o meu frame aqui com uma corzinha, vocês vão reparar isso bem, ó. Vou até mudar, vou dar um contraste maior aqui pra vocês. Mudar o fundo. Pronto. Aqui eu vou diminuir e aqui eu vou aumentar até aparecer, até travar. Travou, chegou do tamanho que eu quero. Então aqui o frame vai me ajudar a eu chegar nesses tamanhos que eu quero. Você tá vendo que, tipo, eu vou clicando e arrastando, se vocês fizerem aí, vocês vão ver que ele trava, ó. Ele fica vermelhinho ali quando eu esbarro na borda. E isso é muito importante pra gente. Agora aqui em cima, olha lá, eu sempre tô alinhando. Então o Figma, ele vai alinhando, sabe? Ó, aqui tá alinhando no meio, centralizando. Aqui tá alinhando por cima, ó. Preciso dar zoom out para ele alinhar. Aí, alinhou. E é muito importante também uma coisa no Figma, que é a questão de quando você dá zoom, e muito zoom, e muito zoom, você começa a ver uns quadradinhos. São os nossos pixels aqui do Figma. Então, se você quiser trabalhar milimetricamente, sabe? Dá para você trabalhar. Você vem aqui, e vamos supor que ele tá assim. É porque ele ainda tá, ó, tá faltando 4 quadradinhos para ele chegar aqui. E curiosamente, ó, quando eu mover 1, 2, 3, 4, aqui ele vai mudando de 1 a 1 também, tá vendo? Então, cada quadradinho desse é uma unidade de medida aqui, da largura e da altura. Perfeito. Aí eu venho aqui e termino de fazer as minhas questões. Ah, eu quero que fique igualzinho, Ju. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar bem, vou dar um zoom, 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 zoom. E aqui eu consigo ver, ó, tá vendo? Eu consigo ver até que tem o meu retângulo roxo tá aqui. E aqui eu tenho uma linha de outra cor. Então, assim, você pode trabalhar em níveis de pixels mesmo aqui dentro do Figma. Eu posso fazer uma linha, aí eu vou fazer essa linha toda, né, até lá. E eu posso deixar, eu posso deixar super detalhado, sabe, um nível de detalhe. Então, eu venho aqui. Vou deixar exatamente na cor. Depois eu vou explicar como que funciona essa questão das cores. Aí, ó, ficou igualzinho. Então, é basicamente para isso que serve a frame, para você delimitar o espaço que você vai trabalhar e não sair dele. Por mais que eu pegue esse retângulo aqui e aumente ele, vocês vão ver que a gente não consegue ver esse extra aqui que tem do retângulo. Por quê? Porque ele extrapolou o nosso frame. Se eu quiser baixar esse frame, então eu clico no frame aqui, vou baixar ele, vou exportar. Na hora que eu exportar ele, ele vem só a parte delimitada pelo frame. Então, o meu retângulo, ele sempre vai estar delimitado a isso. Se eu tirar ele, ó, eu vou vir aqui nas camadas aqui da esquerda e vou tirar esse retângulo de dentro do frame. Vou deixar ele aqui em cima.
Pronto, olha o tamanho dele aqui, ele é grandão. Agora, se eu resolver colocar ele lá dentro, ele vai diminuir, porque o nosso frame faz isso, tá? Isso é um detalhe, né, do Figma, é importante e gostaria de deixar bem explicadinho assim a questão do frame para vocês, porque isso pode causar, principalmente para quem está começando a usar o Figma, algumas dúvidas, né? Então, sobre o frame, por enquanto, é isso. Eu até aproveitei para explicar já o que significam esses elementos aqui, né? E vamos seguir para a próxima aula aí, a aulinha 4. Deixe seu like, já se inscreva no canal, isso é muito importante para mim, para eu continuar trazendo esse conteúdo aqui totalmente gratuito para vocês. Obrigada.